Você não está imaginando. O que aconteceu no ambiente da sua casa não foi normal. Houve uma presença. Algo entrou, e não era físico. Naquela hora da noite, quando tudo parecia calmo, uma movimentação sutil aconteceu no mundo espiritual. Um leve arrepio, uma sensação de ser observado, um som no cômodo ao lado. Nada disso foi por acaso. Foi uma tentativa de invasão espiritual. E o céu percebeu antes mesmo de você notar. O arcanjo Miguel, o defensor das almas da luz, foi despertado por um alerta. Sim, há sentinelas espirituais que guardam o que é seu. Mas há momentos em que algo mais sombrio tenta atravessar os limites. E esta foi uma dessas noites. Enquanto você dormia, orava ou talvez chorava em silêncio, uma energia tentou se aproximar da sua casa. Não era apenas energia negativa, era uma intenção, um envio, uma perturbação enviada por alguém que não aceita sua paz. E foi ali, naquele exato instante, que Miguel se colocou entre você e o que vinha. Ele não apenas observou, ele guerreou. Se esta oração está tocando o seu coração, deixe um amém nos comentários para que saibamos que você crê na proteção divina. Você talvez tenha sentido cansaço excessivo sem motivo, discussões sem lógica, ansiedade surgindo do nada, pesadelos repentinos, sensação de opressão. Tudo isso são ecos do que tentaram soltar contra você. Mas eles não contavam com a sua luz, não contavam com o seu chamado, e não contavam com o mover que começou do alto. Miguel foi enviado com espada desembainhada. E neste momento, enquanto você ouve esta mensagem, ele ainda está posicionado ao redor da sua casa. Nada que for treva vai permanecer. Nada que for oculto vai resistir à luz que está sendo ativada agora. Não esqueça de se inscrever no canal Caminhando com Deus para receber orações poderosas como esta todos os dias e manter seu espírito fortalecido. Mas há algo que você precisa entender. Isso não foi um acaso isolado. Foi uma resposta direta do mundo espiritual à sua evolução. Você subiu, seu espírito cresceu, e isso incomodou. O mundo invisível reconhece a autoridade antes de qualquer um. E é por isso que as trevas tentaram te tocar esta noite. Mas falharam, porque o que era para entrar foi detido. O que era para te adoecer foi paralisado. E o que era para te confundir, agora será usado para te despertar. Miguel não está aqui apenas para proteger. Ele veio com uma revelação. E se você permanecer, vai entender por que essa visita foi permitida. Você vai entender que nada foi por acaso. Sinta-se à vontade para compartilhar esta oração com alguém que também precisa de uma palavra de força e proteção neste momento. Você tem sentido uma mudança estranha ultimamente? Como se a paz estivesse mais rara? Como se o ambiente ficasse denso do nada e o silêncio da casa pesasse? Pois saiba, isso é mais espiritual do que você imagina. Você não está ficando sensível demais. Não está exagerando. Não está enlouquecendo. Você está despertando. E quando uma alma desperta, o mundo espiritual se movimenta em volta dela. O céu se aproxima. Mas o inferno também nota. Foi por isso que algo foi enviado à sua direção. Porque você acendeu uma luz que antes estava apagada. Lembra daquela noite em que você orou cansado? Em que mesmo com dor não desistiu? Em que pediu um sinal, mas não teve resposta imediata? O céu ouviu e respondeu com proteção silenciosa. Enquanto você achava que nada acontecia, o arcanjo Miguel já estava em movimento. A espada foi erguida, o ambiente foi escaneado e a permissão para a escuridão entrar foi negada. Mas não pense que foi leve. A energia que tentou entrar carregava peso. Inveja, palavras malditas, julgamentos injustos, pensamentos enviados contra você por pessoas que nunca suportaram sua evolução. E como essas pessoas não têm coragem de te confrontar no natural, tentam te alcançar pelo espiritual. Elas observam de longe, copiam sua força em silêncio e lançam pensamentos venenosos sem dizer uma palavra. Mas no mundo invisível, pensamento também é energia. E toda energia enviada chega ao seu destino. Foi isso que tentou atravessar sua casa. Foi isso que você sentiu naquele dia, aquela pressão sem nome. Foi isso que você não soube explicar, mas carregou no peito. E é por isso que esta mensagem te encontrou agora. Miguel interceptou o envio.
Mas o céu quer mais do que te proteger. O céu quer te ensinar. Você precisa aprender a sentir o ambiente, discernir os olhares, escutar as entrelinhas e, principalmente, vigiar a energia de quem entra na sua casa, no seu campo, no seu coração. Porque você carrega algo valioso, e onde há valor, há olhos cobiçosos. Onde há luz, há tentativas de apagamento. Mas quem é defendido por Miguel não será tocado. Você foi selado nesta noite. E aquele toque que tentou se aproximar foi paralisado. Mas fique atento. A guerra não acabou. Ela apenas mudou de forma. E o céu quer te preparar para o que vem a seguir. Porque a próxima revelação não será sobre o que tentou entrar. Será sobre quem permitiu a aproximação. Quando uma energia sombria tenta cruzar os limites espirituais de alguém escolhido, o céu não apenas reage, ele se adianta. O arcanjo Miguel não apenas protege, ele confronta. E nesta noite, enquanto você tentava dormir ou fingir que tudo estava bem, uma reunião espiritual foi convocada. Seu nome ecoou nos céus e a guerra foi liberada. Sim, guerra. Porque o que tentaram enviar contra você não era só uma energia qualquer. Era um acordo, feito por alguém que alimenta pensamentos contra sua vida. Alguém que age nas sombras. Alguém que sabe o que você carrega, mas não suporta o brilho da sua alma. Essa pessoa não te ataca com palavras. Te ataca com silêncio, com ausência, com manipulação emocional. E foi por meio disso que o toque espiritual aconteceu. Você sentiu sem ver, percebeu sem ouvir, mas Miguel viu tudo. E enquanto esse espírito se aproximava da sua casa, a espada do arcanjo foi erguida. Ele não hesitou, porque o que te envolve agora não é apenas proteção, é justiça espiritual. Você tem sido firme quando ninguém vê, tem plantado fidelidade em silêncio, tem chorado, mas confiado, tem sustentado sua fé mesmo quando tudo diz o contrário. E o céu decidiu. Chegou a hora de blindar o que é seu. Miguel fez algo esta noite que muda o ambiente ao seu redor. Ele colocou guardiões espirituais nos seus caminhos. A partir de agora, onde você passar, algo será discernido. Portas que antes se abriam facilmente agora resistirão, porque sua energia foi elevada. E onde há elevação, não há mais espaço para tudo e todos. Você vai perceber. Convites que pareciam bons vão se tornar incômodos. Pessoas que estavam próximas vão começar a se afastar. Situações que pareciam promissoras vão travar de repente. Isso não é ataque, é purificação, é proteção ativa, é o céu ajustando o terreno para o que está por vir. Porque o próximo ciclo da sua vida exige discernimento absoluto. E para te levar até lá, Miguel precisou cortar laços invisíveis. E sim, doeu. Você talvez nem entenda tudo ainda. Mas o que você perdeu agora foi exatamente o que iria te atrasar depois. Miguel não age por impulso. Ele age por ordem divina. E a ordem que ele recebeu foi clara. Proteja, livre, alinhe. E é isso que está sendo feito agora. Enquanto você ouve essas palavras, algo está sendo desfeito em seu nome. Existem conexões que não nascem do acaso. Elas são escritas, costuradas no invisível, separadas pelo tempo, mas preservadas pelo céu. E agora que a guerra foi travada, que o ambiente foi limpo e que Miguel ergueu o escudo sobre a sua casa, chegou a hora de uma revelação. Alguém está se movendo em sua direção, não por capricho, não por nostalgia, mas por desígnio divino. Essa pessoa tem pensado em você com mais frequência do que você imagina. Mas não se trata de um pensamento comum, trata-se de uma convocação espiritual. Porque quando uma alma desperta, outra alma em algum lugar também sente o impacto. É como se uma luz se acendesse em você e ativasse memórias, emoções e arrependimentos em quem foi conectado a você desde o início. Mas atenção, isso não é sobre romance barato. É sobre almas que estavam desalinhadas e agora estão sendo reconectadas. Essa pessoa não virá como antes, não com as mesmas palavras, os mesmos erros ou as mesmas dúvidas. Se vier, virá transformada. Se não vier, é porque alguém ainda mais alinhado está sendo preparado. Mas há uma certeza. Alguém sente você no espírito. Sente o chamado, sente a falta. Sente que algo está incompleto e que essa ausência tem nome, o seu.
E nos próximos dias você pode notar sinais. Um sonho repetido, uma lembrança inesperada, uma música, um nome, uma ligação que surge do nada. Esses sinais não são aleatórios. São ecos do céu te preparando. Mas Miguel deixa um aviso. Nem todo retorno é reconciliação. Às vezes é apenas encerramento. Por isso, abra seu coração, mas não apague seu discernimento. Se essa pessoa chegar com paz, verdade e clareza, observe. Se chegar com confusão, dúvida e repetição, silencie. O seu espírito saberá, porque agora ele foi alinhado. Você foi purificado para receber o novo. E o novo, às vezes, vem com rosto familiar. Outras vezes, com um nome jamais ouvido antes. Mas quando for de Deus, você não terá que correr, implorar, provar ou se encolher. Vai fluir, vai curar, vai alinhar. E no momento exato você entenderá. Foi por isso que Miguel limpou o caminho. Para que ninguém tocasse o que está sendo enviado. Para que nenhuma interferência espiritual estragasse o que foi reservado. Sim, há um reencontro vindo. Mas antes que ele aconteça, você precisa estar inteiro para não confundir carência com destino. Toda guerra espiritual deixa marcas. Mas as marcas que Miguel deixou em você não são feridas. São selos. Selo de autoridade, força, luz e discernimento. Você sobreviveu e agora está de pé, mas não da mesma forma. Você atravessou o vale, passou pelo toque oculto. Sentiu o ambiente denso, o peso nas costas, a alma oprimida. Mas mesmo assim não cedeu. E por isso, você ressurgiu. O mundo espiritual reconhece esse tipo de alma, não como vítima, mas como sentinela. Agora, quando você entra num lugar, o ambiente responde. As energias se movem. As trevas percebem. Porque você carrega algo que antes estava adormecido, autoridade espiritual. Você não fala como antes. Não sente como antes. Não tolera mais o que antes aceitava. Porque foi ativado por dentro. O que Miguel fez em você não foi apenas te defender, foi te levantar. E esse novo nível exige uma nova postura. Você não pode mais ignorar os sinais. Não pode mais justificar o que sente espiritualmente só porque não consegue explicar. Não pode mais aceitar a presença de quem esvazia sua alma só porque sempre foi assim. Deus te blindou. E com essa blindagem vem responsabilidade. Você vai perceber. Certas conversas vão parecer vazias. Certas pessoas não vão mais conseguir te acessar. Certas distrações simplesmente perderão o sentido. Isso é a separação. Não uma rejeição, mas uma proteção. Porque o que você carrega agora não pode ser tocado por qualquer um. Você foi selado. E quem for se aproximar precisará estar em aliança com a luz. Não aceite mais migalhas emocionais. Não aceite mais presença morna. Não aceite mais vibrações que drenam sua alma. Se esta oração tem fortalecido seu espírito, deixe seu like para espalhar essa luz e proteção. Você sobreviveu à guerra. E quem sobrevive ganha direito à herança. E essa herança começa com o renascimento. Sim, você está renascendo. Espiritualmente, emocionalmente, energeticamente. Como alguém que conhece o seu valor. Como alguém que não implora mais por aquilo que merece. Miguel cortou os laços que te prendiam. E agora é você quem precisa se libertar do costume de se diminuir. Você foi redesenhado por dentro. E isso vai se refletir por fora. Na forma como fala, na forma como caminha, na forma como atrai o que é da mesma frequência. O que foi sombra agora virou testemunho. O que foi ataque agora é plataforma. E o que te tentou derrubar vai ter que te ver de pé. Respire fundo. Porque agora você está em território novo. A guerra não te deixou onde te encontrou. Ela te levou para um nível mais alto. E a partir deste ponto, você não pode mais voltar ao que tolerava antes. Não pode mais conviver com o que te drenava. Não pode mais se calar diante do que o espírito já denunciou. Porque agora, sua alma carrega algo que foi despertado na dor. Você não leu sobre isso, não ouviu de ninguém. Você viveu, sentiu na pele. Viu o invisível tocar sua realidade. E sobreviveu. E por isso, algo foi entregue em suas mãos. Autoridade, sim, mas também direção. Clareza, poder espiritual. Não confunda isso com perfeição. Deus não te usou porque você acertou tudo, mas porque você resistiu quando tudo dizia para desistir.
Você ficou de pé quando as palavras não bastavam. Você esperou quando nada fazia sentido. Você orou, mesmo em silêncio, quando sentia vontade de sumir. E isso foi visto. O céu não ignora o que é real. O céu responde a quem não finge fé, mas escolhe crer no meio do caos. E agora, a promessa será liberada. Miguel não lutou por você para te ver voltar à estaca zero. Ele lutou para abrir caminho, e esse caminho está se abrindo agora. Nos próximos dias, portas vão se mover, revelações vão chegar, respostas vão se apresentar. Mas tudo começa aqui, agora. Você precisa declarar isso em voz alta, se puder, ou com toda a força da alma. Se não puder falar, eu recebo o novo. Eu aceito o que foi preparado. Eu renuncio o que me prendia. E eu ativo agora minha proteção espiritual completa. Essa declaração não é só bonita, ela é uma chave. Porque quando você fala com fé, o mundo invisível responde com alinhamento. E tudo começa a se organizar a seu favor. Você vai ver. Alguém vai se desculpar sem que você cobre. Uma porta vai se fechar sozinha. E você vai sentir alívio em vez de perda. Um sentimento antigo vai embora. E a leveza vai voltar. Porque o ciclo foi encerrado. Você foi separado. Não para ser exaltado, mas para ser guardado. Não para se achar melhor, mas para saber que é amado. E a partir de hoje, essa casa está selada. Essa alma está protegida. Essa jornada está redirecionada. O que tentou tocar, nunca mais voltará. E o que estava retido, agora começa a chegar. Você não é o mesmo. Você não voltou. Você renasceu. E quem tem olhos espirituais vai perceber. Não se esqueça de se inscrever no canal Caminhando com Deus, para continuar crescendo na fé e no poder da oração. Compartilhe esta oração com quem precisa ouvir esta palavra de proteção e renascimento. Deixe seu like se você crê que Deus ainda ouve a nossa voz e que o arcanjo Miguel está guardando sua vida. Que o Senhor te cubra com paz, graça e proteção, e que o poder do arcanjo Miguel esteja sempre ao seu redor. Em nome de Jesus, amém.